Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Vamos, queridos, nosso estudo. Deuteronômio capítulo 14 é o nosso estudo hoje. Esse texto vai tratar de dois assuntos. Vai falar sobre os animais limpos e os animais imundos. E depois vai também falar com relação aos dízimos. Deuteronômio 14. Vós sois filhos do Senhor, o vosso Deus. Não fareis incisão alguma no vosso corpo, nem rapareis o cabelo em honra a algum morto, pois sois povo santo ao Senhor, o vosso Deus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra, para lhe serdes o seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis. Estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, o búfalo e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, que tem unha dividida em duas, que rumina, esse comereis. Todavia, dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida, estes não comereis: o camelo, a lebre, o coelho, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, são imundos para vós. O porco que tem a unha fendida, mas não rumina, será imundo para vós. Destes não comereis a carne, e não tocareis no seu cadáver. Dos animais que vivem na água, podereis comer todos os que têm barbatanas e escamas. Tudo, porém, o que não tiver barbatanas nem escamas, não o comereis, será imundo para vós. Toda ave limpa comereis, estas, porém, são as que não comereis: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão, o milano de qualquer espécie, todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião de qualquer espécie, o mocho, o corvo marinho, o corujão, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça de qualquer espécie, a polpa e o morcego, também todo inseto que voa vos será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis, não comereis nenhum animal que morreu de causas naturais. Podereis dá-la ao estrangeiro que mora nas vossas cidades, ou vendo-lo ao estranho, mas vós sois santo, povo santo ao Senhor, o vosso Deus. Não cozinhareis um cabrito no leite de sua mãe. Certamente darás o dízimo dos dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que cada ano se recolher no campo, perante o Senhor, o teu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu cereal, do teu vizinho e do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor, o teu Deus, todos os dias. Se o caminho, porém, for longo demais, de modo que não os possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher para ali pôr o seu nome, quando ele tiver te abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher. Com esse dinheiro comprarás tudo o que desejares: vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que desejares. Come-o ali perante o Senhor, o teu Deus, e alegra-te tu e a tua família, e não desampararás ao levita que está na tua cidade, pois ele não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, porás de lado todos os dízimos da colheita do terceiro ano, e os recolherás na tua cidade, para que, vindo o levita, que não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estiverem em tua cidade, comam e se fartem, e assim o Senhor, o teu Deus, te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Amém? Deus, obrigado. Mais uma vez, nos alegramos na tua presença,
e pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco mais uma vez. Obrigado, meu Deus, somos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu vou tentar diminuir um pouco o volume do retorno para não ficar chiando igual está chiando aqui, tá? Aí, agora melhora. Bem, esse texto, irmãos, ele vai tratar de esses dois assuntos, na verdade, que são assuntos que já foram tratados em outros textos, por exemplo, né? Em Levítico, Deus já tratou dessas questões, mas a gente nota que ao entrar na terra prometida, já na beira da travessia para tomar posse da terra, Deus relembra o povo, traz para o povo essas instruções e, de certa forma, nos chama a atenção para alguns detalhes que a gente ainda não tinha visto dentro da palavra do Senhor. Deus continua, então, a ensinar o povo como eles deveriam se comportar dentro da terra de Canaã. As instruções Deus está dando, não para que eles colocassem em prática ali onde eles estavam na reta final, né? Era como se Deus já tivesse que tratar tudo com eles que diz respeito ao caminho, né? Você vê lá que Deus chamou a atenção, Deus matou pessoas, Deus mandou voltar, e agora Deus está dando essas instruções, e essas eram instruções que eles deveriam seguir dentro da terra, quando eles entrassem lá. Nós vimos no capítulo anterior, por exemplo, que Deus estava falando para eles tomarem cuidado, né, com as maldades do povo da terra que eles estavam indo tomar posse. Obrigado, irmão Adson. E de repente Deus vai e chama a atenção deles no capítulo 13, para eles terem muito cuidado, na verdade, com o problema que viria a surgir entre eles na terra de Canaã, que foi, na verdade, com relação à idolatria e com relação aos falsos profetas, né, que nós chegamos a mencionar aqui na semana passada, algo incrível que o capítulo 13 fala, que se um profeta levantasse no meio deles, falasse coisas e fizesse milagres, mas se depois este profeta chamasse o povo a desviar dos caminhos do Senhor, era para rejeitar o tal profeta e até matá-lo. Então ali nós conversando na semana passada, ficou claro, a preocupação de Deus ali agora não era mais com os problemas que eles iam encontrar lá na terra de Canaã, mas com um problema interno no meio deles. Cuidado, vigiem, e depois a instrução era para tomar cuidado com qualquer parente deles que viesse tentar desviá-los das ordens do Senhor. Por isso a gente hoje precisa da Bíblia mais do que nunca, né? Se naquele tempo Deus avisava, cuidado, se alguém tentar te desviar de mim, não, seja duro com essa pessoa, muito mais hoje, que nós estamos anos, né, depois de todas essas experiências que Israel teve. E nesse texto, então, Deus continua falando com eles, como eles deveriam se comportar dentro da terra que eles estavam tomando posse. E entre essas coisas, um resumão aí desse capítulo 14, né, eles devem aprender a nunca se desesperar. Aqui o início chega a dizer que eles não poderiam fazer incisão no corpo, nem rapar o cabelo da cabeça em honra de um morto, porque alguém morreu. Então eles deveriam nunca se desesperar, não deveriam comer animais que pudessem estar contaminados ou que fossem considerados abomináveis pelo Senhor. Eles deveriam também aprender a dizimar e a ofertar. Isso tudo nesse capítulo 14 o Senhor falou. Por que eles deveriam aprender a dizimar e ofertar? Porque Deus estava prometendo dar em abundância a eles, dar muitas coisas. Então eles precisavam aprender a dizimar e a ofertar parte daquilo que Deus estava dando para eles, tá bom? Mas de cara, Deus proíbe a mutilação do corpo, né? Olha bem, vós sois filhos do Senhor, o vosso Deus, não fareis incisão alguma no vosso corpo, nem rapareis o cabelo em honra a algum morto, pois sois povo santo ao Senhor, o vosso Deus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra, para lhe serdes o seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis. Então Deus começa dando instrução para não fazer incisão no corpo, né? E hoje é muito comum, irmãos, a gente vê as pessoas tratando o corpo com menosprezo. O corpo da gente, nós já falamos isso aqui
temos falado ultimamente, mais ainda, o nosso corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa ter um cuidado todo especial com o corpo. A gente às vezes menospreza o corpo, e aqui Deus está chamando a atenção do povo de Israel para não fazer incisão no corpo. Essas incisões eram feitas às vezes em honra a algum morto, ou cortar o cabelo era feito em honra a algum morto. As incisões, os cortes no corpo eram feitos em momentos de desespero, e é muito comum. Eu, por exemplo, atendi muita gente naquele ano que foi feito o evangelismo no News. Foi ano passado? Foi, não foi? Eu atendi muita gente ali que estava cortando o corpo, fazendo incisão. Pessoa com problema sério, de algum problema psicológico, problema de ordem espiritual, corta o corpo, né? Eu entendi uma pessoa, então, que ela cortava não só os punhos, mas cortava outras partes do corpo, e ninguém via, porque ela usava uma blusa comprida, né, para disfarçar aquele calorão, a pessoa usando. Aí depois da palestra, ela deu o nome, deu o número do telefone, entramos em contato, aí ela se abriu, tinha vários cortes pelo corpo, e eu perguntava por que ela fazia aquilo. Ela não tinha uma explicação lógica, mas ela fazia, de tanto problema que tinha, ela se mutilava, cortava para sentir alguma coisa e não sentia, mesmo se cortando toda, né, não sentia. Então a gente vê que Deus aqui chama a atenção no povo de Israel para não mutilar o corpo, não cortar o corpo, né, e logo em seguida vai falar para eles não comerem coisas abomináveis. Está vendo? O versículo 3 diz, o versículo 3 vai dizer: nenhuma abominação comereis. E depois Deus vai passar para uma série de animais que poderiam ser comidos, e animais que também não poderiam ser comidos. Existe um fundamento aqui, se os irmãos deram uma olhada na lista de animais, os que podiam comer e os que não podiam. Entre os que não podiam, em geral, os irmãos vão ver que são animais pouco higiênicos. São animais que vivem largados para lá, animais que comem outros animais. Você vai ver que tem aves aqui, por exemplo. Olha as aves que não deve comer, olha, verso 12 para baixo. Estas, porém, são, no caso, as aves que não comereis. Olha, a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão, o milano de qualquer espécie, o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião de qualquer espécie, o mocho, o corvo marinho, o corujão, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha e a garça de qualquer espécie, a polpa e o morcego. Então veja bem que é uma lista de aves que comem, quase todas aqui comem outras aves, ou come de alguma forma coisas imundas. Então existe uma preocupação aqui com o teor religioso, porque muitas dessas coisas eram costumes dos povos da terra de Canaã, mas por outro lado é Deus zelando e cuidando também da saúde. É uma coisa, eu já falei para os irmãos, quando a gente lia lá nos livros da lei, a gente lia como Deus tinha um cuidado com relação à saúde pública. Quando Deus proíbe os levitas, o sacerdote, comer gordura, imagine bem, o que os médicos dizem de gordura de boi, por exemplo? O que os médicos dizem de gordura de boi, enfim, gordura de modo geral? É uma coisa saudável para a gente comer? Não é? Se hoje já não é, né? Com tanta tecnologia, com tanta ciência. Agora eu quero que você volta atrás 3.000 anos, 4.000 anos. O que seria se o povo descesse o pau, né, e comesse a gordura? Então a gente vê que Deus exige que a gordura fosse queimada para ele. A gente falou isso aqui. É Deus misturando fé com cuidado. E é daí que eu tiro, e daí que nós tiramos, e todos que leem a Bíblia tiram, que toda proibição de Deus tem um fundamento em nos ajudar, tem um fundamento em nos fazer bem. Só que quando a gente lê aquilo, a gente faz pirraça. Né? Quando a gente lê algo que Deus proíbe, a gente, mas que maldade é essa que Deus não pode, mas crente não pode nada. Na verdade é o cuidado de Deus nos proibindo de coisas que vão fazer bem para a nossa saúde, né? E tem outros ensinamentos que nós vamos encontrar, Deus proibindo os homens, mas a gente vê que existe um fundamento hoje, até lógico, científico, porque que Deus proibiu, né? Proibiu ter relações sexuais com a mulher no período da menstruação. Aí eu quero que você imagine, olha o cuidado de Deus. Só que ele uniu isso à fé. Deus une a fé. Vamos pensar, quando algo está atrelado à fé, o que vai acontecer? Quando algo está atrelado à fé,
para aqueles que são os crentes. O que vai acontecer quando Deus atrela um princípio lógico desse à fé? Uma proibição porque a religião proíbe. O que vai acontecer com aqueles que creem? Vai ser abençoado e você vai obedecer. Está vendo, irmão? Se lança-se um princípio, uma lei, né? Estou dizendo para quem crê, né? Lança uma regra, os crentes, aqueles que creem, vamos chamar assim, não estou dizendo de evangélico nem nada não, eles vão ficar em dúvida, mas se aquilo é atrelado à fé, se alguém argumenta que Deus não gosta, aqueles que têm fé, eu vou até tirar dali porque é um período que eles estão pegando muito duro. Por quê? Porque é a fé. Falou que é a minha fé, falou que é a minha religião, eu vou fazer. Então a gente vê que Deus atrela muita coisa que a gente vai ver que hoje nem tem muita lógica a gente ler e a gente perceber, mas quando você volta atrás e vai pensar bem, é o cuidado de Deus. E eu não anotei aqui não, mas aqui fala do dízimo, e lá Jesus vai mencionar que os judeus davam um dízimo até da hortelã, então é um princípio que eles vão levar aquilo muito a sério, e também vocês vão ver também uma crítica, que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, tá? Era comum os judeus lavarem as mãos, isso é um princípio que os judeus traziam isso desde esse tempo do deserto, né? Nas regras que eram impostas de lavar as mãos, e lá a gente tem uma referência, né? Nesse texto que os discípulos não lavavam as mãos e os fariseus criticavam porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Então a gente vai perceber o quê? Que na verdade, vamos pensar, o que vocês acham de lavar as mãos antes de comer? Não é, está vendo? É um princípio de higiene. Mas se você atrela a fé, o camarada vai fazer porque está mandando. A minha religião manda, e lá é criticado, porque os discípulos de Jesus não lavavam, comiam por lavar as mãos, ou seja, não lavavam as mãos para comer. Agora, vamos ser sinceros, até hoje, quando está dando essas epidemias aí de gripe, mas não sei o quê, os técnicos da área de saúde, o governo gasta milhões para fazer propaganda, e recai sobre as mesmas regras. Se você não quiser pegar a gripe, o que você tem que fazer? Lavar as mãozinhas, sempre que puder. Estamos aqui no culto pegando a mão de todo mundo, amém? Padre do Senhor, Padre do Senhor. Antes de você comer, lava a mão, porque um de nós pode estar com um vírus da gripe, de alguma coisa, você pegou na mão, aí você vai comer, come alguma coisa, uma bactéria, alguma coisa, vai te causar um dano, uma gripe ou uma outra doença infecciosa. Então, quer dizer, recai sobre os princípios básicos, lavar as mãozinhas. Então a gente vê, e isso atrelado à fé, a gente leva isso muito a sério, e a gente percebe então o cuidado de Deus. Não vamos reler essa lista toda não, tá, irmãos? Mas você vai se dar conta que os que podem comer, o versículo 4, está muito bem escrito: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montesa, o antílope, o búfalo, o gamo. Aí vai especificando todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha dividida em duas, que rumina, esses comereis. Todavia, os que somente ruminam ou que têm a unha fendida, estes não comereis. Aí vai dando uma lista, né? Existe aí um entendimento que no Novo Testamento essa lista caiu por terra, porque aconteceu um evento no Novo Testamento e que aí o Espírito Santo de Deus orienta para não chamar de imundo aquilo que Deus purificou, santificou. Quem se lembra? Exatamente, Pedro teve um sonho, né, que tinha um lençol, que, né, descia um lençol, e dentro desse lençol tinha todo tipo de animais, né, imundos. E aí uma voz falava com Pedro: mata e come. E Pedro, logo muito religioso: não posso comer, porque é imundo, isso é imundo. Aí uma voz dizia para ele: não chame de imundo aquilo que Deus santificou, purificou. Então, ali na verdade, era uma visão, e nessa visão estava querendo dizer para ele não chamar de imundo os gentios, homens, seres humanos, mas ao mesmo tempo, ao entendimento que Deus meio que aboliu aquilo de que não podia, que podia, entendendo que o que a lei diz aqui, nós vamos ver essa lista, irmãos, também em Levítico, como eu disse, tá? Levíticos 11, essa lista não exatamente como está aqui, mas a lista está lá em Levítico, a gente vai ver ela aqui, e depois o entendimento que se tem é que na verdade, foi meio que abolido, né? Aquilo que era proibido lá em Levítico, aqui deixa de ser no Novo Testamento. Por exemplo, aqui
pode comer rã, mas você já viu gente comendo rã e morrendo? Não pode comer porco, hein? Você já viu a pessoa morrendo porque come porco? Não é? Então você vê que há sim um entendimento de que não podia. Os judeus acabam por ter um tipo de comida muito selecionada e purificada. Me fugiu o nome aqui agora, kasher, kosher, esqueci o nome. É a comida do judeu. É uma comida totalmente diferenciada dentro do padrão do Velho Testamento, daquilo que Deus permite comer. Eles tiram tudo aquilo que não permite. Então é uma comida muito específica, que às vezes a gente, se você for um dia visitar o povo de Israel, você vai ter que comer aquilo que eles comem, né? Praticamente vegetais e um cuidado todo, não existe porco na comida deles, tá? Então, Deus então proíbe a mutilação, bem como comer animais abomináveis, os quais, em sua maioria, são animais e aves que se alimentam de outros, ou que não sejam tão higiênicos. É proibido também comer animais que morram de morte natural. Para e pensa, comer um urubu, hein? Você está com muita fome, você vai matar o urubu e come. O que você me diz do urubu? Pois é, não é? Então você vê que os animais aqui, abutre, e vai falando vários animais aqui, o gavião ele só come, como é que eu digo, animal. A gente só vê ele lá essa semana mesmo eu vi, estava de olho nas galinhas, nos pintinhos lá do vizinho, para comer. Então, aí você vê que Deus proíbe umas coisas que você vai entender, tem lógica isso, é o cuidado de Deus para nós. E na verdade eu acho que nenhum de nós aqui também gostaria de ser convidado para comer, né, um urubu na casa de alguém. Porco você ainda come, né? Porco, o próprio nome já diz, né? Já civilizamos, né, o porco. Mas na verdade, se alguém fizer, hoje nós vamos comer um urubu, apesar que é crime matar, não é isso? É crime matar urubu, tá? Fica sabendo disso. Urubu, eu te falando que a natureza, Deus é muito perfeito, olha bem. A gente vê muito ali águia. Águia não, é águia mesmo? Não, gavião. A gente vê muito gavião. O gavião come pequenos animais, insetozinhos, vivo. Ele pega pintinho, ele pega pássaro, ele pega pomba. Eu vi um pegando uma pomba que ficou pedaço de asa dela. O bicho deu um voo assim, ó, na pomba. A pomba estava no eucalipto, no pé do eucalipto, ele desceu assim e montou nela e voou e saiu pena para todo lado. Eu fui ver o que tinha acontecido, só vi um pedaço da asa. O gavião come vivo, cobra, qualquer coisa que vier pela frente. E já o urubu não come nada vivo. Ele morre um animal, ele fica esperando, irmãos, ele fica esperando o processo de decomposição para pular em cima e comer. Nessa BR eu vejo direto, ó, cavalo morre, os bichos não comem, mas eles rodiam. Lá começa a decompor, ele vai, e manda ver. Então vamos ser sinceros, quem de nós ia ficar satisfeito de um jantarzinho aí e tal, comer um urubuzinho, né? Só de falar que você quer urubu, você vai pular fora. Então a gente vê Deus no seu cuidado, nessas orientações. Tem um fundo também aí, um fundo de cuidado sanitário, né, higiênico, a gente vê. E também, eu pego esses textos assim, e admiro mais ainda, porque tem um versículo aqui, deixa eu colocar a lente, o versículo 21, quando concluindo falar sobre as aves, e vai dizer assim: não comereis nenhum animal que morreu de causas naturais, podereis dá-lo ao estrangeiro que mora nas vossas cidades, ou vendê-lo ao estrangeiro, mas vós sois povo santo ao Senhor vosso Deus, não cozinhareis um cabrito no leite de sua mãe. Está vendo? Essa orientação final é para eles não cozinhar o cabrito no leite de sua mãe. Agora veja a primeira parte: para não comer um animal que morreu de causas naturais. O que vocês me dizem disso? Qual o seu entendimento? Comer um animal que morreu de causa natural, o que quer dizer? Um boi. Lá em cima fala que pode comer, por exemplo, ó, a ovelha, pode comer o búfalo, pode comer a corça, o veado, né? O boi. Vamos dizer, por que Deus está falando, não coma o boi que morreu de morte natural? Eu sei, morei na roça e também moro ali, hein? Porque você não sabe do que morreu. E além do fator religião, você também não sabe o que morreu. É proibido, irmãos, é expressamente proibido pelas leis sanitárias, você comer um animal, qualquer um que morreu lá. Um animal que morreu, você tem que dar um fim nele
mas você não pode comer, é proibido. É proibido comer. Você não sabe de que morreu, doença. Ali onde eu moro, por exemplo, eu escuto de vez em quando o Luiz falando que morreu uma vaca bonita, morreu um bezerro bonito, e ele vai olhar de quê? Cobra. A cobra pica e mata. Lá tem muita jararaca, é muita jararaca, então pica e mata mesmo. Então não se pode comer aquilo. Então Deus aqui coloca essa questão para o povo. Não se sabe de que morreu. Pode também morrer de uma doença. Morreu de morte natural. Estava lá o bicho lá numa boa, lá, pã, morreu. Não pode. Existe também ervas, que eu esqueci o nome agora, que o animal come e ele intoxica e morre. É veneno. Então é muita coisa e muito ensinamento que a gente vê que tem um fundamento. Agora, eu conheço pessoas que já morreu animal e eles vão e comem e sangra aquilo e vai. Agora, quando você vê o animal morrendo, foge do natural, a morte natural. Vamos dizer, você está lá na sua fazenda, no seu sítio, você vê o pobre, coitado do animal, cair numa ribanceira e morrer. Você viu de que ele morreu, né? Pelo menos imagina-se, né? Agora, se for uma cobra que picou também e ele desmoronou lá e morreu, vai comer comida envenenada. Então, querido, mas aí a gente vê um fundamento, Deus cuidando do povo e aplicando fatores sanitários, questões de higiene, trazendo para o povo. Isso tudo porque o povo ia entrar na terra e lá eles iam ter seus gados, iam ter sua terra, ia produzir e eles deveriam aprender a conviver. Lembrando que o povo está terminando uma viagem que está durando 40 anos. Durante esses 40 anos, eles comeram a carne que Deus mandou, as codornizes, comeram o pão que Deus mandou do céu, o maná, beberam a água mineral que Deus fazia jorrar da rocha. Nós já vimos no texto que Deus, chamando a atenção deles, diz que a roupa, os calçados, nada disso se desgastou durante 40 anos. Só que agora Deus está preparando o povo para ser um povo que vai produzir. Eles vão ter que criar o gado, criar as ovelhas. Eles vão ter que agora partir, depois de 40 anos, veja bem, 40 anos, quem nasceu no deserto, estava agora com 40 anos e não conhecia o que era produzir, plantar, colher. E Deus então está preparando o povo para levar uma vida agora de uma vida normal, como os outros povos viviam. Só que Deus está dando para ele as leis, as regras, os ensinamentos, que eles deveriam ser dirigidos por essas leis, assim que entrassem dentro da terra. Até agora nada, até agora era só reclamar, né? Só murmurar, só chorar, e Deus mandava do céu e suprir as necessidades. Agora eles vão ter que aprender a cultivar a terra, eles vão ter que produzir para poder viver. E Deus então está falando para eles, cuidado, tá? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Já vimos que quando Deus divide a terra e cria as regras, por exemplo, a regra do jubileu, Deus está deixando claro para eles que Deus não tinha plano de que eles enriquecessem nas costas dos outros. Deus queria que eles tivessem tudo tranquilo, porque a lei do jubileu era, a pessoa era proprietária da terra, que se alguém comprasse a terra de alguém, podia ser dono, mas no 50º ano tinha que devolver para o seu dono original. Então ia rodar e cair no primeiro dono. Então ninguém ia se enriquecer nas costas dos outros. Você poderia produzir durante anos. Terminou os seus 50 anos, devolve para o dono original. E você vê que era um princípio de Deus visando o quê? A terra foi dividida por Deus, né? A tribo de Judá tem essa terra, de Manassés aquela e tal. Então todo mundo era dono da sua terra e ninguém ia tomar posse da terra do outro. Então o princípio de Deus é um princípio bom, que seria bom se funcionasse nos dias de hoje, né? E em seguida então, irmãos, Deus começa a orientar o povo de Israel com relação aos dízimos dos produtos da terra. A partir do versículo 22 nós vamos encontrar Deus dando essas instruções. Agora, eu chamo a atenção dos irmãos para alguns detalhes. Certamente, diz o verso 22, darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, está vendo? Que cada ano se recolher no campo. Lembre que Israel não parou para produzir. Israel até agora comeu o que Deus mandou para eles, só que eles iam produzir. Então Deus está falando, olha, vocês vão produzir de tudo que vocês recolherem, tá vendo? Do fruto das tuas sementes, tu vais recolher cada ano o dízimo, né? A 10ª parte. E perante o Senhor o teu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu cereal,
do teu vinho, do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor, o teu Deus, todos os dias. Existe um entendimento que esse dízimo aqui é diferente daquele dízimo que Deus estipulou lá no livro de Levíticos, que esse dízimo aqui é para comer. Claro que você não ia comer tua produção toda, mas era para você retirar 10% e comer, e diz aqui para comer na presença do Senhor. Então a gente vê que existe uma finalidade de celebração anual, na qual eles comeriam e beberiam na presença do Senhor, e o propósito era que eles aprendessem a temer a Deus, tirar 10%, tá vendo? Comer na presença do Senhor, comerei junto com seus vizinhos, né? E o versículo 23 vai terminar dizendo assim: para que aprendas a temer ao Senhor, o teu Deus, todos os dias. E Deus ainda orienta, ó, na verdade deveriam comer no lugar que Deus escolhesse, na cidade tal. Aí o 24 vai dizer o seguinte: se por acaso o caminho for longo demais, de modo que não os possas levar por estar longe de ti do lugar que o Senhor, o teu Deus, escolheu para ali pôr o seu nome, quando ele tiver te abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão. Ou seja, ao invés de você levar o produto da terra, levar o boi, levar o gado, que o caminho é longe, e os irmãos têm que lembrar o seguinte: quando Deus coloca essa questão aqui na lei, nas regras, o verso 24, se o caminho for longe e tal, os irmãos têm que entender que tem tribos que vão ficar antes do Jordão, herdando a terra de Gileade. Então esse povo, uma vez aonde, tinha que ir lá comer onde Deus iria escolher. E se o caminho fosse longe para levar gado, levar tudo, a orientação de Deus é: vende tudo, pega o dinheiro e guarda, vai e come, tá vendo? Se o caminho, porém, for longo, de modo que não possa levar por estar longe de ti, o lugar que o Senhor, o teu Deus, escolheu para ali pôr o seu nome, então vende os versos 25 e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher, tá vendo? Vai lá e come, leva. Agora, um detalhe importante que eu queria que os irmãos pensassem: com esse dinheiro, verso 26, comprarás tudo o que desejares, vaca, ovelhas, vinho, bebida forte, ou qualquer outra coisa que desejares, come-o ali perante o Senhor, o teu Deus, e alegra-te, tu e a tua alma. Olha que lindo que Deus está dizendo para eles, né? Para eles terem a liberdade de levar e festejar. Era uma festa, na verdade era uma grande celebração com comida, que Deus estava pedindo que o povo fizesse, né, na presença dele, tudo isso na presença dele. Então a gente vê aqui, irmãos, uma finalidade de celebração, né, uma celebração, uma coisa muito alegre, muito espontânea, onde eles iam comer parte daquilo que o Senhor tinha dado, né, para eles durante o ano de produção. Aí tinha um detalhe também, né, e assim o texto vai encerrar, chamando a atenção para os levitas, as viúvas e os órfãos. São pessoas que não tinham como ter seus recursos próprios. Por fim, Deus então orienta, irmãos, a não se esquecerem dos levitas, os quais não tinham renda própria, bem como os desamparados, que aqui são nomeados. Na verdade, são o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estiverem dentro da cidade deles. Ao fim de 3 anos, eles deveriam recolher os dízimos, e os dízimos deveriam ser direcionados para essas pessoas. Está vendo a orientação? Ao fim, verso 28, ao fim de cada 3 anos, porás de lado todos os dízimos da colheita do 3º ano e os recolherás na tua cidade, para que, vindo o levita, que não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estiverem em tua cidade, comam e se fartem, e assim o Senhor, o teu Deus, te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Está vendo, querido, o cuidado de Deus? Então a gente vê que Deus não esquece daquelas pessoas que precisam. O levita não ia trabalhar a terra, ele não ia produzir, ele não ia ter riqueza, aliás, o levita não ia ter nem terra própria, né? Ele não ia ter herança no meio de Israel. Então Deus manda que eles tirem a cada 3 anos, né, o dízimo do 3º ano, tirar e reservar, que aquele era deixado para os levitas. Em outras palavras, 2 anos, o dízimo seria
esse que eles iam tirar, a cada ano, né, no caso, eles iam tirar, comer no lugar que Deus mandou. Mas o dízimo do terceiro ano, eles deveriam reservar para o levita e para essas pessoas que não tinham nada. A gente vê o cuidado de Deus o tempo todo, orientando também, quando eles iam colher, por exemplo, plantaram trigo. Aí na hora de colher o trigo, a orientação de Deus era para não voltar recolhendo o trigo que caía no chão. Era para deixar, para que o órfão, o pobre, a viúva, fosse lá na sua plantação e recolhesse aquele pouco para que ele pudesse viver. Então assim Deus, a gente vê o cuidado de Deus, né, o tempo todo com as pessoas. E a gente poderia pegar esses ensinamentos, irmãos, hoje, e tentar trazer para a prática nos dias de hoje. Hoje a gente não planta, a gente não cria gado, não cria nada, mas se Deus aqui tinha tanto cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva e com os levitas, que são, no caso, os obreiros do templo, a gente precisa pensar, como eu vou aplicar isso na minha vida hoje, em pleno século 21? Como eu farei para alimentar os levitas, os obreiros da casa do Senhor? Como eu farei para alimentar o estrangeiro, o órfão e a viúva? Bem, podemos concluir então o quê? Que uma relação genuína com Deus, irmãos, vai sempre exigir equilíbrio diante das aflições, zelo pelas coisas santas, indiferente da cultura local e fidelidade e celebração na presença de nosso Deus. Pertencemos a Deus e só isso importa nessa relação. Tudo que Deus está dizendo ali para o povo de Israel, na verdade, mantenha equilíbrio. Morreu alguém, não se corte em honra de um morto, não corte o seu cabelo em honra de um morto, tenha equilíbrio, mantenha equilibrado, tenha zelo das coisas santas, porque Deus depois vai começar a dizer sobre aquilo que pode, que não pode comer. Lá no fundo, a única lição que a gente tem é, cuidado, zelo pelas coisas santas. Deus zela pela tua vida, Deus te quer santo, então tenha zelo pelas coisas santas, e isso indiferente da cultura local. Porque quando diz o povo de Israel para não comer determinada comida quando eles entrassem na terra de Canaã, quer dizer, vocês vão entrar em Canaã, vocês vão encontrar as pessoas comendo determinado tipo de comida. Mas Deus estava dizendo, não coma aquela comida, não coma, não tem essa prática. Então é isso, tá vendo? É a gente ter zelo das coisas santas, indiferente da cultura local. E a fidelidade na celebração, na presença do Senhor. Fidelidade nos dízimos, do jeito que Deus mandou, e para que fosse algo monumental, uma celebração onde eles iam comer juntos, né? Isso tudo por quê? Porque nós pertencemos a Deus, e a única coisa que importa, na verdade, é isso, você pertence a Deus. Então, e isso que deve ser focado, isso que deve ser valorizado. Pertencemos a Deus, somos de Deus e devemos viver para agradar a Deus. E muitas vezes, para agradar a Deus, é necessário que nós desagrademos a nós mesmos. Amém, queridos? Pai querido, muito obrigado, meu Deus, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos, pedimos que o Senhor nos ajuda na compreensão da palavra do Senhor. Obrigado, tua palavra tem ensinamentos, ó Deus, que são profundos demais, além do nosso entendimento, mas nós nos rendemos a Ti, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude, nos esclarecendo aquilo que é da Tua vontade e do Teu propósito, nós sabermos, aquilo, meu Deus, que não está revelado a nós, nós nos contentamos em Te agradecer e nos colocar nas Tuas mãos. Muito obrigado, queremos Te pedir que o Senhor abençoe a vida do Odilon naquele hospital, pedimos que o Senhor possa curar, restaurar completamente a saúde dele, que ele tenha experiências vivas com o Senhor e que ele se fortaleça na tua presença. Obrigado mais uma vez por cada vida que veio aqui, leva-nos em paz, dê-nos uma ótima noite e que no final de semana o culto de aniversário seja uma bênção, meu Deus, seja abençoador. Obrigado mais uma vez, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Muito obrigado você que veio, Deus te abençoe, vamos estar juntos se Deus quiser. Caso vocês queiram marcar culto para a segunda-feira do ano que vem, já estamos marcando, viu, irmãos? Umas 5 pessoas já pediram. Então, se você quer marcar numa data específica, pode nos falar que nós vamos marcar para você. Deus abençoe.